Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 4 de novembro de 2025, o canal Leandrão Fla chegando nessa terça-feira com notícias do Mengão para você. É isso mesmo. E eu vou te falar, viu, pessoal? Você que está chegando agora, não deixe de assistir aqui o vídeo, porque tem muita notícia do Mengão nessa Notícias do Fla com Leandrão Fla, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muita notícia do Mengão para você. Vamos falar de Brasileirão, Libertadores, recuperação de jogadores, homenagens, enfim, tá recheado, muita notícia do Mengão aqui para você no canal Leandrão Fla. Primeiro eu vou pedir para você que está chegando de paraquedas ainda não conhece o nosso canal, com esse dedinho aqui, ó, clica aí na palavra inscreva-se, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação e venha participar com a gente e ficar bem informado sobre as notícias do Mengão aqui no canal Leandrão Fla. Lembrando que a gente está em busca aí de 4.500 inscritos, falta aí pouco menos de 250 inscritos para a gente bater essa meta e fazer um sorteio para você de um livro, né, do Mengão, um urubuzinho do Mengão e também um manto sagrado do Mengão. Maiores informações é só você ficar ligadinho aqui, né, assistir os nossos vídeos, tem bastante vídeo aí informativo falando desse sorteio. Quando a gente bater a meta, a gente vai sortear para você levar para sua casa esses prêmios aqui do canal Leandrão Fla, beleza? E quero também convidar você a se tornar membro, você que pode, né, se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. Depois de você se inscrever, ativar o sininho nojento da notificação, é só você, né, se você quiser se tornar membro, clica ali na palavrinha seja membro, escolha ali o melhor preço que te atende, né, e se torne membro aqui no canal Leandrão Fla. Se você puder, beleza, se não puder, não tem problema algum. O fato de você estar aqui comigo, acompanhando nossos vídeos, nosso trabalho, já ajuda bastante aí no crescimento do canal aqui na plataforma, beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos para as notícias do Mengão nessa terça-feira, 4 de novembro de 2025. Prepara o seu café, o seu Danone e vem comigo, vamos para as notícias do Mengão. É isso aí, rapaziada. Bom, vamos começar falando aí sobre o Campeonato Brasileiro, né? Flamengo que nessa quarta-feira enfrenta aí o São Paulo pela 32ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? A CBF definiu, né, a arbitragem para o duelo entre São Paulo e Flamengo, que será disputada nessa quarta-feira na Vila Belmiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro principal será Rodrigo José Pereira de Lima, lá de Pernambuco, auxiliado por Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco. No VAR, a responsabilidade ficará a cargo de Rodrigo de Alonso Ferreira, ele que é de Santa Catarina, beleza, pessoal? Então tá aí a arbitragem de São Paulo e Flamengo nessa quarta-feira na Vila Belmiro. Lembrando que o jogo será no campo do Santos, realmente. Santos que enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, né? São Paulo que. Outra informação: São Paulo aí cedeu apenas 400, parece 400, 500 ingressos aí para o Flamengo, né? Ou seja, tem que ter cadê a reciprocidade, né, pessoal? O Flamengo, quando recebe visitante no Maracanã, né, 10% ali da capacidade do Maracanã por visitante, né? E o São Paulo aí cedendo aí de 400 a 500 ingressos para o Flamengo na Vila Belmiro. É brincadeira, hein, pessoal? Mas vamos com tudo, vamos para cima de São Paulo, contra tudo e contra todos. Vamos em busca de mais uma vitória e perseguir cada vez mais essa liderança aí para a gente dar o bote final na reta final do Campeonato Brasileiro, assumirmos essa liderança e quem sabe, se Deus quiser, né, e eu confio no Flamengo, a gente ser campeão brasileiro. É difícil, mas não é impossível. Vamos para cima, vamos com tudo para cima deles. Bom, ainda sobre esse confronto, né, que acontece quarta-feira, o Lucas Moura, né, o meio-campista aí de São Paulo, projetou o duelo com o Flamengo e definiu como uma grande final. Sem dúvidas vai ser uma grande final para a gente. Vamos enfrentar uma das maiores equipes do país e talvez do continente. Vamos nos preparar bem, vamos encarar esse jogo como uma final
que de fato é para a gente, para que a gente consiga fazer mais um grande jogo e somar mais pontos para alcançar nosso objetivo, disse Lucas Moura. São Paulo e Flamengo se enfrentam na quarta-feira na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu citei aqui anteriormente, beleza, pessoal? Então tá aí, Lucas Moura, né, que é o destaque ali do Flamengo, né? Tá aí, expectativa de jogo aí do Lucas Moura para esse confronto aí, São Paulo e Flamengo, beleza, pessoal? Bom, continuando as notícias, né, sobre, Campeonato Brasileiro, né, o Maracanã praticamente lotado para o próximo confronto do Flamengo, depois do São Paulo, que será justamente o Santos. É isso mesmo, dentro do Maracanã. O duelo entre Flamengo e Santos pela 33ª rodada do Brasileirão promete balançar o Maraca. É isso mesmo, pessoal. Nesse domingo, 9 de novembro, às 18h30. Todos os ingressos destinados a nação se esgotaram em menos de uma semana, com setores como Oeste Inferior, Leste e Maracanã mais desaparecendo rapidamente da venda. A expectativa é de um público próximo de 70.000 torcedores, ou seja, na reta final, o Flamengo cada vez mais forte, a nação acompanhando o time, vai lotar o Maracanã. Se Deus quiser, a gente vence amanhã o São Paulo e contra o São Paulo e contra o Santos, vamos com tudo para cima deles, né? O Flamengo que perdeu o primeiro jogo lá em Santos, né, na Vila Belmiro, para o Santos, né? É um dos pontos que, né, difícil da gente engolir, ter perdido, mas são águas passadas. Fazer um grande jogo contra o São Paulo e fazer outro grande jogo de novo contra o Santos, né, dessa vez dentro do Maracanã, e a gente conquistar esses 6 pontos e quem sabe a gente não encerra esse final de semana com a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, pessoal, vamos passar, vamos emanar energia positiva e estar junto com o Felipe Luiz e junto com esse time aí para que tudo dê certo aí para o Flamengo, beleza, pessoal? Bom, mudando um pouquinho o assunto, falando aí sobre Libertadores da América, isso mesmo. O Flamengo define CT para a final da Libertadores, pessoal. O Flamengo já traçou aí o planejamento para a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Tá chegando, hein? Lá em Lima de novo, rapaz. É isso aí, vamos que vamos. Assim como em 2019, quando foi campeão, o time vai treinar. eh, no CT da seleção peruana. O complexo Videna, que conta com 3 campos oficiais, academia, hotel, centro de alto rendimento e estrutura moderna utilizada por modalidades olímpicas. A delegação deve chegar no dia 26, após realizar o último treino no Ninho do Urubu, e viver o tradicional Aeroflá com a torcida. Antes disso, o clube tenta antecipar o jogo contra o Atlético Mineiro, inicialmente marcado para o fim de semana da decisão, para o dia 25. A ideia é jogar em Belo Horizonte, voltar ao Rio e só então seguir para Lima, tá, pessoal? O elenco fará 2 treinos no CT peruano antes da final, né? Então, o elenco fará 2 treinos no CT peruano antes da final. A única mudança em relação a 2019 será a hospedagem. Dessa vez, o Flamengo ficará no Hotel Hilton, em Miraflores, enquanto o Palmeiras ficará no Yacht Centric, em San Isidoro, tá, pessoal? Desculpa, o Palmeiras ficará no Yacht Centric em San Isidro, tá? E o Palmeiras fica nesse hotel e o Flamengo ficará lá no Hotel Wilton, em Miraflores. Então tá aí as notícias aí atualizadas sobre, né, a decisão do Flamengo em relação ao CT de treinamento, para a decisão lá da Taça Libertadores da América. Beleza, pessoal? E falando sobre Libertadores, né, falar de polêmica, né, pessoal? Palmeiras, que é o mandante do jogo, né, dessa final da Libertadores, vai atuar ali de verde, né, e estava ali, como mandante, tentando ali fazer com que o Flamengo entrasse com o segundo uniforme, uniforme branco, né, pessoal? Mas o Flamengo, né, através aí dos seus responsáveis da diretoria, né, viu uma brecha aí, o Flamengo brigou pelos seus interesses junto à Conmebol
e está definido, pessoal. Libertadores, o manto sagrado foi confirmado na final. O manto sagrado rubro-negro, é esse mesmo. Quem não gosta, né, do manto sagrado rubro-negro, seja de qual ano for, né, pessoal, é mais bonito, é mais tradicional esse vermelho e preto, né? E o Flamengo vai de vermelho e preto aí para a final. O Flamengo solicitou à Conmebol o uso do uniforme tradicional para a final da Libertadores e o pedido foi aceito. Assim, o Mengão entrará em campo com a camisa rubro-negra, short preto e meião rubro-negro, diferente de 2021, quando enfrentou o Palmeiras vestindo um uniforme branco. Dessa vez, o Mengão estará com o manto número 1. Então tá aí, o Flamengo conseguiu, né? Vamos ter aí o Flamengo de rubro-negro na finalíssima aí da Libertadores da América, enfrentando aí o Palmeiras. Beleza, pessoal? Bom, começar a falar aí sobre recuperações de jogadores, né? Vamos falar de Pedro primeiro, né, pessoal? Boa notícia do Pedro, né? O Pedro completa aí 2 semanas da fratura aí no antebraço, com a evolução acima do esperado, né? A previsão médica indica recuperação total em cerca de 4 semanas. Ele pode estar liberado a partir do dia 19 de novembro, tá, pessoal? O atacante já sente bem menos dor e deve iniciar atividades com bola nessa semana, sob supervisão do departamento médico. Na próxima, a imobilização será trocada para aumentar a carga de treinos em campo. O Flamengo já preparou uma proteção especial para Pedro usar nos jogos, acelerando o retorno e garantindo aí mais segurança para o jogador. Então tá aí, boas notícias do Pedro, né? Que torcer, né, pessoal, para cima de tudo pela saúde do jogador, que ele possa realmente se recuperar e voltar, né, em boa forma, né? Porque o Pedro é um exímio atacante, né? E nessa reta final, com certeza ele podendo jogar vai ser de muita importância, de muita valia para o elenco rubro-negro, né? Ele que nas grandes decisões, né? É a nossa expectativa de gols, né? Então vamos torcer para que o Pedro realmente possa retornar, beleza, pessoal? Falando ainda sobre recuperação, vamos falar sobre o Jorginho, né, pessoal? O Jorginho segue em recuperação de lesão na coxa direita e deve voltar na segunda quinzena de novembro, com chances de participar da final da Libertadores. Já Carrascal sofreu um edema ósseo na costela e deve perder os mesmos 2 jogos, podendo retornar diante do Sport no dia 15. O clube também trabalha para recuperar Everton, Cebolinha e Pedro, que seguem tratamento, mas a expectativa é que todos estejam disponíveis para a final da Libertadores no dia 29 de novembro. Essa notícia aqui falando do Carrascal, né, pessoal, que ele podia talvez estar aí disponível para enfrentar o Sport no dia 15. Na verdade, dia 15, ele se recuperando bem, ele vai jogar sim, o Carrascal, mas ele vai jogar, né, pela seleção colombiana. A gente vai trazer já já informações também sobre convocação de data FIFA e o Carrascal foi convocado aí para justamente jogar no dia 15, que é uma data FIFA, então o Flamengo, né, pode ter baixas, né, porque já alguns jogadores estarão servindo seleções, e o Carrascal, que poderia estar atuando pelo Flamengo contra o Sport, certamente vai estar atuando se tiver em boas condições, mas não pelo Flamengo, e sim pela seleção colombiana. A gente fala disso daqui a pouquinho. Continuando aí falando sobre recuperações, Léo Ortiz, né, o nosso camisa 10 lá da zaga, né, não enfrentará o São Paulo nessa quarta-feira, tá, pessoal? Dia 5. O zagueiro ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra o Palmeiras. O jogador que fez ali um grande esforço para atuar no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing e voltou para o tratamento a fim de estar 100% para a reta final da temporada. Carrascal foi convocado pela seleção colombiana, mesmo se recuperando de uma lesão na costela, ela não é considerada grave e o jogador vai atuar nos amistosos contra Nova Zelândia dia 15 de novembro, e Austrália no dia 18 de novembro. Então tá aí complementando a informação que eu falei anteriormente, Carrascal convocado aí, pessoal, pela seleção colombiana aí para atuar na data FIFA, beleza, pessoal?
Falando ainda sobre data FIFA, Danilo e Alexandro, né, que são jogadores aí do Flamengo, o Danilo, zagueiro, e o Alexandro, lateral esquerdo do Mengão, foram convocados aí por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na próxima data FIFA, que é justamente a mesma data aí, 15 e 18 de novembro, tá, pessoal? Então, são 2 jogadores aí que não estarão junto ao Flamengo, atuando aí contra o Sport, tá? Beleza, pessoal? Eh, Ainda sobre data FIFA, né, ainda teremos ainda, aguardar aí notícias sobre, os uruguaios, né, mais o Pulgar, o chileno, né, que voltou aí depois da contusão, né, da cirurgia, da sua recuperação no quinto metatarso, teve boas atuações aí contra, contra não, vestindo aí a camisa do Mengão. Pulgar não foi, convocado aí pela seleção chilena nessa data FIFA, então o Pulgar, né, muito provavelmente a gente vai ver em campo e atuando, pelo Flamengo contra o Sport, né, ele que não foi convocado nessa data FIFA pela seleção chilena, beleza, pessoal? Bom, falar de homenagens, pessoal, homenagens que aconteceram nessa segunda-feira no Mengão, lá no CT Ninho do Urubu. Ayrton Lucas foi homenageado aí por completar 200 jogos com o manto sagrado, recebeu ali um quadro bonito, né, com a camisa rubro-negra, com o número 200 nas costas, né, e jogador que se mostrou ali bastante feliz, ele que é flamenguista, né, tem vídeos aí na internet, inclusive ele pequeno, né, falando de ser Flamengo, né, do sonho dele de jogar pelo Flamengo, e ele falou ali durante a homenagem: "É um clube que eu sempre sonhei em jogar, sempre foi meu maior sonho", né, então tá aí, o Ayrton Lucas, né, alcançando uma marca expressiva também no Mengão, 200 jogos aí com manto sagrado, né, pessoal. Então tá aí, boa sorte ao Ayrton Lucas, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, né, ele jogando aí as 2 competições, que ele possa performar, que ele possa ser feliz, fazer grandes jogos e que a gente possa conquistar os nossos títulos aí que a gente está em busca nessa temporada 2025. Outro homenageado foi o Pedro, né? O Pedro também completou aí 300 jogos com o manto sagrado, né, se mostrou ali bastante feliz também, teve ali brincadeiras do Boto, né, em relação ali, né, vamos fazer uma homenagem rapidinho, porque o Pedro tem que tomar leite agora, né, houve aí umas brincadeiras aí, né, que o Pedro precisa tomar leite para calcificar a fratura, tudo mais, e aproveitando aí esse momento, né, o feeling da coisa, né, a marca aí de leite Piracanjuba fez um comercial lá, uma sacada excelente, onde o Pedro toma ali o seu leitinho, né, e houve essa brincadeira ali, né, com do Boto com o Pedro, né, todo mundo riu ali, enfim, o clima favorável ali no CT Ninho do Urubu. Mas o Pedro também, que recebeu uma camisa com o número 300 nas costas, uma camisa rubro-negra, já no quadro, né, já enquadrada, né, disse que espera poder continuar fazendo história no Mengão, ele que está muito feliz, ele que também veio da arquibancada, um apaixonado pelo Flamengo, estava ali nas categorias de base do Flamengo, foi para o Fluminense, depois foi para a Europa, né, e voltou para o Flamengo e está no Flamengo desde 2020 e tem alguns títulos aí expressivos conquistados com a camisa rubro-negra. Que ele possa se recuperar também, que nessa fase final possa somar aí para o nosso time e que ele possa continuar por muito tempo aí também no Flamengo, né, porque é um belo de um atacante e o Flamengo não tem interesse algum de negociar, de vender, de emprestar, enfim, o Pedro tem que continuar aí no mais querido do Brasil, beleza, pessoal? E para a gente finalizar essas notícias dessa terça-feira, notícias do Fla com o Leandrão Fla, a gente vai falar do NBB, pessoal. É para a gente encerrar aqui as notícias. O Flamengo venceu de virada o Mogi, né, por 69-67 na noite dessa segunda-feira em São Paulo, né, em partida válida aí pelo NBB. O destaque da partida foi Alexei, que marcou 2 cestas fundamentais no final do jogo. Além de Alexei, Alex Negrete também se destacou e foi cestinha aí com 16 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. O Orgulho da Nação volta às quadras nessa quarta-feira, dia de São Paulo e Flamengo,
né, às 19h30 para enfrentar o Osasco fora de casa pelo NBB. Então tá aí, o Orgulho na Nação ganhou mais uma, né? Boa sorte aí ao nosso NBB, que a gente possa também fazer uma grande temporada desse ano aí de 2025, né? Temporada 25-26, que a gente possa se sagrar campeão aí no final da competição. Beleza, pessoal? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu todo o vídeo, né, ficou por dentro das informações, deixa o seu like, deixa a sua interação, né? Se inscreva aqui no canal Leandrão Fla e ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Eu vou ficando por aqui, prometendo retornar amanhã às 9 horas com notícias do Fla com Leandrão Fla. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, até a próxima. Valeu.